Dando prosseguimento aqui, vamos criar uma página um pouquinho mais bonitinha do que essa. Vamos fazer uma coisa mais funcional. Então eu vou copiar parte dessa minha página aqui. E minha página, percebam que ela tem um cabeçalho aqui, tem um logo, tem um menu aqui do lado, tem um conteúdo aqui no meio e tem um rodapé aqui embaixo. Vamos fazer uma coisa parecida, mas não a mesma coisa, ok? Então eu vou primeiramente salvar essa imagem aqui. Vou usar isso aqui como logo. Ok, vou chamar de logo mesmo, tudo bem. E só isso por enquanto. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero colorir o meu cabeçalho. Vou usar essa cor aqui, eu gostei dessa cor aqui. Percebam que aqui eu tenho um degradê. Não vamos usar esse degradê, não vamos usar só uma cor fixa. Vamos clicar aqui e vamos ver qual que é essa cor. Ah, tá, ele me deu aqui, ó. Percebam que se eu for no inspecionar, ele me dá todas as propriedades dessa página. Eu vou copiar essa cor aqui, porque eu gostei dessa cor. Ó, recortei. E vamos colocar no nosso header. Então, o nosso header não vai ser mais green, vai ser desta cor. Então, vamos ver. Ah, legal, né? Só que o meu header, ele tá pegando só o container aqui, um pedaço do container. O container está contendo ele todo. Eu não quero que ele contenha ele todo. Eu quero que ele seja infinito, que o meu container só contenha o texto, só contenha o conteúdo, igual aqui, ó. Você tem um container que está contendo o meu menu, mas não está contendo a página inteira. Então percebam que se eu diminuir, ó, o container segura todo mundo. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que a cor continue, mas que só o conteúdo seja segurado. Então eu vou inserir essa imagem aqui no meu header. img src logo.png. A imagem está aqui já, certo? Então eu quero que essa cor contenha todo mundo aqui e que essa imagem fique nessa posição aqui, a essa distância da margem esquerda. Então como é que eu vou fazer isso? Tá vendo meu container? Eu vou tirar o meu container. Meu container não vai segurar todo mundo, ele vai segurar só a imagem. Olha só, lembrando que eu movi para cá, vou apagar aqui. Você está usando Sublime para você recuar o seu a sua indentação, você pressiona Shift Tab, ok? Ele volta a um ponto. E aí meu container vai segurar só o logo. Então, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Aumentou todo mundo, largueou todo mundo, ok? Bom, nessa imagem aqui, no meu header, eu vou adicionar uma margem. Só que se eu adicionar margem, olha o que acontece. Margem, por exemplo, de 10 pixels, para ficar mais separadinho aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai aplicar a cor do background. Por quê? Porque a margem ela é externa, a propriedade margem é externa, tá vendo? Se eu quiser aplicar uma margem interna, eu tenho uma outra propriedade, que é a propriedade padding. Vamos aplicar ela então? Então vamos trocar margem por padding. Padding é a margem interna. Então, tá vendo que a distância ele manteve? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Vou botar 20 pixels. Tá vendo? Ele aumentou a minha distância para a margem de cima, ok? Então, quando eu aumento a margem, ele automaticamente aumenta a altura também. Então, eu vou diminuir a altura. Se eu aumentei a margem para 20, eu tenho 20 em cima, 20 embaixo. Então, a margem, para ficar do mesmo tamanho, teria que ter um tamanho de 60 pixels. Ok? 60 está pouco, vou aumentar para 80. Aqui, 80 está bom. Certo? Bom, então, nosso cabeçalho está aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer o footer de uma vez. O footer eu quero que seja da mesma cor. Então, vou mudar aqui. Lembrando que código hexadecimal tem que começar com hashtag. Ah, legal. Então, vou botar uma mensagenzinha. No footer, eu tenho que colocar uma propriedade para centralizar o texto. Tá vendo que esse texto aqui está centralizado? Como é que eu centralizo o texto? Eu coloco a propriedade text align. Ok? Text align center. Então, essa função centraliza o meu texto. Eu não tenho nenhum texto, vou escrever aqui uma mensagenzinha, por exemplo, desenvolvido por Diego. Ah, legal.
Bom, vou aproveitar e vou alterar a fonte padrão. Eu não gosto dessa fonte. A gente já aprendeu a alterar a fonte. Qual que é a propriedade que altera a fonte? Fonte family. Então vou aumentar aqui para fonte family. Vou colocar, eu gosto de helvética. Se não tiver helvética, assuma Arial, ok? Eu coloco no asterisco que aplica a página inteira. Prontinho. Ok? Meu footer aqui também, ó, não tá legal, tá muito colado. O que eu vou fazer? Eu vou dar um padding nele também. Padding. E aí uma coisa interessante. Se eu coloco 4 valores aqui, por exemplo, 10, 0, 0 e, por exemplo, 5. O que isso quer dizer? Primeira propriedade, pensa que isso é analisado como se fosse um relógio. Então a primeira propriedade é a altura, é a margem comparada à altura. Então é aqui em cima. Ó. Vou inspecionar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Então o primeiro valor corresponde ao padding de cima. O segundo valor da direita. Terceiro valor, o de baixo. Quarto valor, o da esquerda, ok? Então, se eu coloco aqui, ó, aqui vou colocar um valor bem grande para vocês verem a diferença, 100%. Ele vai aumentar a margem esquerda. Então ele centraliza e joga mais 100 pixels para a margem esquerda. Então nesse caso aqui, a gente precisa colocar as 4 propriedades. Vamos colocar só uma. Se eu coloco só uma, ele aplica 10 pixels para todos os lados. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ok? Então vamos colocar só isso. Agora, vamos fazer o centro da nossa página. E eu quero fazer uma coisa bem especial aqui no centro. Então eu vou criar, em vez de ser div direita, div esquerda, eu vou criar uma div única. Por que uma div única? Não sei, eu quero criar uma div única. Div principal. Vou chamar de div principal. Ok? Então eu vou apagar essas duas divs aqui. Só preciso de uma div. Vou chamar de div principal. Se eu atualizar, ela vai sumir, não tem nada lá. Minha div principal vai ter todo o meu texto, ok? Então, que texto eu vou colocar? Por exemplo, vou colocar uma propriedade H1, que é a propriedade usada para título. Bem-vindo à minha página. Ok? Propriedade H1. Percebam que meu fundo está em preto e meu texto está em preto. Eu vou alterar a propriedade H1. H1. Vou mudar a color para branco. Como é que é branco? FFFF. São 4 Fs. Ok? Então, se eu atualizar, já atualizou para branco. Falta o quê? Meu container aqui. Meu container tem que estar limitando todo mundo. Então, vou colocar outra div aqui. Class container. Ah, eu poderia aplicar essa class container a essa div aqui? Posso, tranquilamente. Ó. Eu posso ter um ID e uma class. Class container, sem problema. Olha só, ele já deu a margem automaticamente aqui. Ok, poderia mudar a cor aqui também. Ó. Vou mudar a cor de background. Background color. Vou colocar para branco. FFF. Ou posso colocar white aqui. Ok? O problema é que tudo vai ficar branco. Ah, e a gente tem um problema, porque eu estou usando o container aqui, ó. Então o container não posso aplicar uma cor ao container. Não é legal, não é uma boa prática. Então, nossa página por enquanto está assim. Agora na próxima aula vamos aprender a colocar uma imagem bem grande aqui no centro da minha página.